Nós vimos no último vídeo que Deus colocou sobre o homem a responsabilidade sobre coisas muito importantes. E hoje nós vamos tratar de uma das maiores responsabilidades que está sobre o homem, o casamento. De novo, eu peço a sua atenção para que você ouça de coração aberto tudo que será dito. Reflita assim, sem qualquer tipo de restrição. Nós estamos combatendo algo que é um grande sofisma criado pelas trevas. E exatamente por isto, pode haver muita resistência na sua mente. Mas olha só, a nossa fonte é a palavra de Deus. Isto nos habilita a falar claramente e livremente. Amém? Vamos lá. O que Deus quis dizer exatamente quando Ele disse que o homem é o cabeça do lar? E o que Ele quis dizer quando disse que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Olha só o que nós lemos em Efésios 5, 22 a 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Pois é, mas aí vem a grande questão, que na verdade quebra todo o sofisma criado pelas trevas e espalhada por todo esse mundo, para que haja tantos conflitos no casamento e também na família, e consequentemente trazendo completa desordem na sociedade. Essa autoridade dada por Deus para que o homem governe sua casa deve ser exercida de uma maneira muito específica, cumprindo um outro princípio maravilhoso de Deus. Veja só o que diz no versículo seguinte de que nós lemos agora. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Está aí. Isso aí que eu acabei de ler distingue completamente e muito claramente que a autoridade dada por Deus ao homem é para que ele exerça um governo com amor. E essa faz toda a diferença. Então a gente pode perceber que a autoridade não é para mandar simplesmente, é para servir, para proteger, governar com zelo, exatamente como o Senhor Jesus faz com a sua igreja. E o que Ele faz? Ele ama com um amor puro, cuidando, protegendo, guiando, dando a própria vida em favor da igreja. Isso aí é exatamente o que Deus ordena ao homem para fazer a favor da sua esposa. Está vendo? Esta é a grande responsabilidade. Mas olha só, antes do advento da comunicação, essa comunicação em massa que nós temos hoje, havia claramente a figura da família tradicional. Você deve se lembrar, dependendo da sua idade, nós tínhamos o pai comandando o lar, ao lado a esposa auxiliando o marido e os filhos sendo criados com amor e disciplina. Era assim. Mas por conta dessa contaminação do mundo, com essas ideologias implantadas pelas trevas, a maioria dos homens e mulheres se distanciaram desse propósito e passaram a se comportar como verdadeiros demolidores dos seus próprios lares, descumprindo os propósitos de Deus. Os homens se portando com autoritarismo, com machismo ou até mesmo com omissão, deixando as mulheres tomar as decisões de todas as coisas no lar. E as mulheres se comportando com domínio e rebelião, ou seja, a autoridade que deveria ser cumprida exatamente como Deus estabeleceu, abriu espaço para a rebelião na principal instituição da sociedade, a família, que foi contaminada por programas de televisão, por filmes, comportamentos de celebridades, não é verdade? Que não temem a Deus e têm essas influências, influenciam as pessoas a se comportarem de uma forma contrária ao que o próprio Deus estabeleceu. Isso está errado. E você sabe o que isso causa? Bem, quando uma construção não tem uma fundação firme, é possível que ela resista
a qualquer impacto? É óbvio que não. A fundação, na verdade, era para ser bem construída, bem feita. Ela precisa que todos os seus pilares estejam ligados uns aos outros, de forma que, no final, seja apenas uma peça. E isso vai sustentar e aguentar o peso da construção. É como se fosse isso aqui, ó, unidade. E a falta dessa unidade vai comprometer a construção, não permitindo que ela aguente o peso. E se esse é o seu caso, eu tenho certeza que o seu lar, se ainda não desabou, ele pode desabar a qualquer momento. Mas e aí, o que fazer? Bom, na verdade, há algumas coisas a se fazerem. A primeira delas, você deve imediatamente se submeter aos princípios de Deus. De repente, acho que seria muito adequado uma conversa muito séria, um coração aberto e receptivo, deve ser proposta por uma das partes, pelo marido, pela mulher, para rever os papéis de acordo com as ordenanças do Criador, de Deus, o Pai Celestial. Ele só deseja ver o seu lar funcionando com segurança e paz. Esse é o desejo dele. De repente, o perdão que não foi liberado por tantas situações do passado deve ser liberado para ambas as partes. E uma proposta de viver da maneira de Deus deve ser acordada entre os dois. Então, se você é marido, cumpra essa responsabilidade que Deus te deu. Se revista dessa autoridade, governando e liderando o seu lar exatamente como Jesus faz com a sua igreja. Com amor, sendo um sacerdote, mostrando caminhos de excelência, dando provisão ao seu lar. Deus te fez com músculos mais fortes que a mulher para protegê-la e não para usar força contra ela. Isso é muito sério. Antes de tomar qualquer decisão, ouça atentamente a sua esposa. E quando tiver que decidir algo diferente do que ela está desejando ou sugerindo, mostre as razões sem qualquer arrogância. Seja um líder que tenha a confiança da esposa e dos filhos. Confiança é construída e conquistada com atitudes e não só com palavras. Entende? Você, esposa, em hipótese alguma, aceite essa ideologia das trevas, do feminismo, que prega poder às mulheres para fazer o que bem entenderem nos seus lares. Isso está errado. Mulher que age assim no casamento está claramente em rebelião a Deus. E você precisa saber disso. Não tem esse espírito de Jezabel. Leia na palavra quem foi Jezabel. A mulher dominadora que destrói o seu marido com má influência. Mas seja uma mulher conforme o modelo de Deus, revelado lá em Gênesis 2,18. Haja como uma mulher sábia, conforme Provérbios 14:1, e não como a tola, descrita no mesmo versículo. Faça seu marido te ver como uma mulher de Provérbios 10:11 e 12. No relacionamento íntimo do sexo, os dois devem cumprir exatamente como está descrito em 1 Coríntios 7, versículos 4 e 5. A mulher pertence ao marido e o marido pertence à mulher. A relação de marido e mulher deve expressar a essência do amor em todas as suas nuances. Dessa forma, mesmo nos momentos de conflitos, os impactos não irão derrubar o seu lar, porque será uma fortaleza, uma unidade totalmente protegida. Casamento cumprindo o seu propósito. O marido governando a esposa auxiliando o seu marido e os filhos obedecendo, sendo criados em disciplina e amor. Isto certamente glorifica a Deus. Mas se a sua realidade está muito longe de acontecer, isto no seu casamento, você pode fazer o seguinte: se você não puder cumprir plenamente seu papel no casamento, por qualquer circunstância, se o seu marido porventura pede para você fazer alguma coisa que não está conforme a palavra de Deus, opte, escolha obedecer a Deus em primeiro lugar e ore, pedindo que Ele transforme totalmente a sua realidade, conforme a vontade dEle. Mantenha-se na posição de obediência aos princípios, combata as mentiras e enganos plantados por ideologias malignas. Nunca, não aceite nunca as influências do machismo, do feminismo e da ideologia de gênero. Não aceite.
estão sendo bombardeadas nos lares todos os dias. Cumprindo isto, Deus te honrará e feliz será.